Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário que você esteja vendo mais um quadro do Café e Terraplanagem. E vamos lá, não podemos não falar ao Brother, que apoia o canal aí e apoia esse quadro. Vai estar na descrição desse vídeo o site do Brother, o Instagram também do Brother. Lá, tu entrando no site do Brother, tu faz a assinatura mensal e aí tu recebe nessa caixinha aqui seu café, a quantidade que você queira, 4 ou 2 cafés, na recorrência que tu escolher. Escolhe o café, ele já vem torrado na porta da sua casa para tu fazer o café. Vamos botar água aqui a esquentar e fazer um café enquanto a gente responde aí a primeira pergunta. Essa é forte. Deixa eu só botar o café um pouquinho aqui pra... Café moidinho aqui, vamos botar na pressa francesa. A gente vai deixar uns minutinhos e aí já vamos sentar lá pra responder se vale a pena a permuta ou não. Pô, foi uma porrada de café hoje. A gente já tá querendo ficar com uma dorzinha de cabeça. Sem mentir. Muito café. Vamos lá. Aqui, canequinha do meu amigo Dart. Bom, vamos lá responder a pergunta sobre permuta. Enquanto aqui já tá passando os minutinhos da prensa aqui, ó, vamos baixar aqui, daqui a pouco a gente serve um cafezinho aí. É muito boa essa pergunta, eu já vivi 2 momentos. Vivi um momento no passado e tô vivendo um momento agora. Um foi um grande acerto, que deu uma grande mudança, e agora nesse momento um grande erro. Eu não tenho vergonha nenhuma de passar para vocês. Há um tempo atrás, a gente teve um ganho muito grande em um acerto em uma negociação de permuta, onde a gente, numa época assim, recuperou o negócio e até alavancou assim com grande investimento, foi um grande valor. A gente acertou muito. Na época a gente decidiu fechar um contrato com permuta, era num condomínio de alto padrão, com lotes, valores altos, assim, preço de tabela mais de R$500 mil cada lote. E na época a gente conseguiu uma negociação com 50% de desconto desse valor, de tabela, né? Obviamente que a tabela tava num valor alto, assim, e a gente, com habilidade e com um olhar de mercado e conseguindo passar para quem a gente negociou que ia ter muita futuro aquele condomínio, né? E tudo que a gente falou realmente aconteceu a médio e longo prazo, quem investiu, e a gente conseguiu fazer negociações a preço de tabela cheio. Então eu sempre digo que o negócio que a gente mais ganhou dinheiro não foi fazendo buraco, não foi fazendo poeira, confusão e obra, foi nessas negociações de permuta. Naquele momento tudo convergiu para acontecer isso, né? Óbvio que teve muita habilidade nossa, muita visão pro negócio e também as oportunidades de negócio. A gente não fez nenhum negócio com liquidez, com dinheiro. A gente comprou equipamentos, a gente comprou material para obra, a gente fez pagamentos de alguns passivos, então tudo isso fez com que desse muito certo e a gente ganhasse muito dinheiro naquela época. No último ano, ou nos últimos 18 meses, eu tive um erro estratégico grave. A gente acabou pegando muita permuta em contratos e a gente não conseguiu a liquidez que eu imaginava que ia acontecer nessas permutas. Não conseguimos fazer esse tipo de negociação que eu falei para vocês anteriormente lá, até porque as permutas que a gente pegou também não eram tão boas vendáveis dos produtos. Não que os produtos são ruins, mas não eram produtos que estavam maduros o suficiente. E acabou que a gente prejudicou o nosso fluxo de caixa, fazendo com que a gente tenha essas permutas, inclusive 90% delas a gente está com elas, tentando vender e fazendo com que o nosso fluxo de caixa esteja sangrando lá e com caixa negativo e com fornecedores pressionando e a gente passando a verdade. Então foi um erro estratégico. Eu tô aqui dando o exemplo de 2 situações para tu avaliar. Eu continuo achando que é muito bom e é uma puta oportunidade. Vou aqui palavrear. O Ayrton Senna, ele tem uma frase que ele falou num contexto que eu acho muito verdade e eu gosto muito, que ele cita que no momento de chuva, né, que ele aproveitava para fazer as ultrapassagens dele, a maioria das ultrapassagens, e nas curvas, porque todo mundo tinha muito medo e freava, ia mais devagar. Então, trazendo essa analogia para permuta, é fazer coisas diferentes que as pessoas não fazem, né, normalmente. Mas tem que se olhar. Eu tô dando 2 exemplos aqui para vocês. Um exemplo que deu muito certo e esse exemplo agora que deu muito errado. Eu acho que tu tem que avaliar muito se não vai prejudicar o teu fluxo de caixa e a saúde da tua empresa. Eu, nesse exato momento, tô com um problema por causa que aconteceu isso. Porque eu olhei muito mais pelo lado certo lá que deu uma vez, que eu consegui, e imaginei que poderia dar de novo e eu acabei errando. O time, errei a estratégia. Mas assim, se for resumir, eu acho que vale a pena, mas faça esse olhar que tu consiga rapidamente fazer negócios bons e trazendo liquidez ou colocando pagamento, né, de compromissos que tu tire a responsabilidade do teu fluxo de caixa. Sobre permuta é isso. Bora, galera. Agora o cafezinho, né? Prensa. Já passou os minutinhos, a gente vai responder a primeira pergunta. Vamos servir aqui. Canequinha do nosso amigo Dart. Cara, muito boa essa pergunta aqui.
todo mundo que acompanha minha história aqui, mas quem não acompanha, eu fui sócio do meu pai por um tempo. Cara, meu pai é a pessoa que, a única pessoa, assim, ele me liga todo dia ele me liga. E o meu pai tem muita ligação, assim, de negócio, talvez seja a forma que ele tem de comunicar. Por mais que a gente já não tenha negócio, já vai fazer uns 8 anos junto. A gente conversa muito sobre, assim, ele continua do tamanho dele lá, já tá mais perto de se aposentar, né, mas gosta da confusão, gosta de estar em cima da máquina ainda, gosta de estar fazendo as coisas. E a gente teve uma última conversa, assim, uma das nossas últimas bate-papos, assim, com a experiência e do mercado, falando, né, como é difícil. E eu até que dei esse feedback pro meu pai, assim, cara, quando tu tá num momento difícil, quando tu tá numa fase que não tá tão boa, trazendo analogia pro futebol aqui, cara, fecha a casinha. Primeiro não vamos tomar gol, vamos jogar fechado, se der pra sair num contra-ataque, se der pra dar uma beliscada lá, vamos lá e a gente faz. E seria assim, cara, na empresa, pra tu não tá tomando toda hora decisão de impulso, cara, tá com problema de fluxo de caixa, tá com problema de obra, tá sangrando, tá com o fornecedor devendo, tá te pressionando com problema, então faz o seguinte, não aumenta o problema. Por mais que tu tenha, às vezes, tomar decisão pra tu tentar sair disso, mas, cara, respira, não responde aquela resposta pro cliente naquele momento, dá uma respirada, pensa. Eu gosto muito de ler, eu tento ler e ver vídeos de outros mercados fora da terraplanagem, tentar entender e tentar levar. Quando tu tá nesse momento difícil, tu tem que parar de perder, pra tu voltar a tomar confiança. Eu faço muita analogia no esporte, porque eu gosto muito e eu acho que faz sentido. Tu tem que voltar a ser confiante, então tu tem que parar de perder, tu tem que parar de tomar, porque no momento que tu tá num momento difícil e delicado, o que acontece na maioria das vezes, e já aconteceu várias vezes comigo, tu entra no espiral, que eu sempre brinco aqui, até pode ser meio o espiral meio da morte, tu entra no espiral, tu não consegue sair daquilo, tu toma uma decisão errada, daqui a pouco tu tem que tomar uma decisão porque tomou aquela, e aí tu vai indo, e aí tu vai tomando prejuízo em cima de prejuízo, tem que calmar, tem que esfriar a cabeça, tem que parar de perder, tem que fechar a casinha, vamos ver aqui, vamos fazer o feijãozinho com arroz, olha pros momentos, pega a linha do tempo, reflete, sai daquele momento presente, olha pro passado, momentos que tu tomou decisões certas e situações que tu fez, que ali vai estar tuas respostas. É puta clichê isso, é puta papo de coach, mas é pura verdade. Ali que vai estar as decisões que tu fez e os comportamentos que tu tava fazendo que deu certo. Pra tu parar de tomar decisão de impulso, é tu respirar e botar na cabeça que tu tem que parar de sangrar, parar de tomar decisões sem pensar. Respirar. Daqui a pouco eu tenho, a maioria dos meus amigos são pessoal assim que eu converso, é cara mais velho do que eu, com mais experiência, com mais bagagem. Cara, convida pra tomar um café, vai almoçar, se tem intimidade até fala, mas tenta conversar sobre, entendeu? O melhor remédio pra quando tu tá sofrendo dessa dor. Vamos lá, galera, mais uma pergunta aqui. Essa era uma das grandes discussões e antagonismo de ideias minha do meu pai. O que acontece? Tudo é contexto, né? Não existe verdade absoluta e não existe fazer ou não fazer. Existe contexto que se tu tá falando aqui de um cliente já recorrente, que te trouxe muito serviço, muita obra, esporadicamente ele tá te pedindo para baixar um preço, mas tu vislumbra e tu tem outras obras a médio e longo prazo com ele te dá muito retorno, ele te dá muita recorrência. Falando no bonito aqui, o LTV, né? Que é a recorrência de tu ter o cliente mais a longo prazo, né? Esse indicador de desempenho as grandes empresas hoje, as mais modernas usam para avaliar, né? Então, se ele te dá essa recorrência, tu avalia. Pô, vale a pena. Tô dando aqui para receber lá, eu preciso também entregar isso. Se é uma coisa nova, uma situação ocasional, uma obra que vai te colocar em muito risco, que vai te botar em ser muito vulnerável, que vai te ferir muito, que os custos são muito altos, que não vale a pena toda essa situação que eu te falei anteriormente, cara, eu não sou a favor. Talvez eu tenha que praticar mais a minha flexibilidade, caralho, e tem que praticar mais a minha didática também. Eu confesso para vocês, eu tenho sido muito mais, mas confesso que às vezes eu sou muito inflexível, eu tenho as minhas narrativas, as minhas verdades e não saio disso. Isso me prejudica, às vezes, comercialmente, mas também às vezes, não posso só bater em mim aqui, né? Tem que olhar pro lado bom também. Às vezes me deu algumas situações boas, assim, mas eu julgo que tu tem que avaliar o contexto, se isso vai te dar retorno a médio e longo prazo. Se não der, se isso é uma situação que tu tá no espiral da morte, que eu comentei numa das respostas anteriores aí, tu só vai aumentar o problema, né? Tu tá entrando ali, tu tá pegando aquela obra porque tu tem que manter aquele custo fixo, que é dentro daquela situação que tu não planejou e tu, cara, que nem diz o ditado, cortar o mal pela raiz, tu entender que tu errou, ter a humildade e não aumentar o problema. Diria que é contexto que tu tá inserido e tu entender e tu ter essa leitura muito boa pra poder tomar essa decisão. Muito boa essa pergunta aqui também, é muito do que a gente respondeu já algumas vezes, já fala muito, mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. A gente até comentou nos episódios No Volante da Sua Obra sobre isso, mas vamos falar.
Dá até dar uma dorzinha de cabeça. Cara, esse é o grande dilema, um dos dilemas de um dono de empresa de terraplanagem, né? É uma linha tênue onde tu tem que caminhar ali e tomar decisões. Porque se tu tem zero equipe e só fica prospectando obra e tá ali com alguma máquina parada e só vai contratar a equipe, é toda aquela jornada de tu não ter cultura, de tu não treinar, de o cara não tá engajado, toda essa situação, de tu manter o custo fixo e daqui a pouco as tuas obras ser sazonais e tu ter esse problema de ser mais linear no faturamento, de ter obras que contemplem, né, mais tempo, tu ter esse problema de fluxo de caixa, né? Tu deu o entendimento e tu realmente avaliar se tu vai poder suportar tudo isso. É bem difícil. Vou dizer que eu passo por esse problema e por essa visão. Eu já tive vários pensamentos, já tive o pensamento de não ter, contratar quando tiver demanda. Eu já tive o pensamento que não, que a gente tem que manter a equipe, tem que dar o jeito de um orçamento mínimo, de uma estrutura mínima para tu ter, né, uma retaguarda e para tu ter também o reflexo do que tu pensa na empresa numa equipe, pra quando entrar as pessoas saberem o pensamento da empresa, né, minimamente, né? Tu tem que ter pessoas que consigam transmitir isso. É um grande problema, é uma grande dúvida como crescer com isso, mas diria que tem que procurar esse número aí, mínimo, de tu ter uma equipe mínima de estrutura, que é o que eu venho procurando, é esse desafio que eu venho passando também, pra tu não ficar zero, né? Contratar quando tu tiver demanda, que vai ser bem pior. Tu formar time, vai ser pior de tu ter o melhor funcionário tecnicamente e também a nível de pensamento, né, que converge com os teus, né, e o da empresa. Tu tem que estruturar prazos. Então eu tenho trabalhado muito no trimestre, minimamente uma estrutura trimestral, assim. E aí tu olha um orçamento, não dá, infelizmente, a gente não tem espaço. Eu acho que aí são empresas muito grandes, com contratos maiores, para tu ter um orçamento anual, né? A gente não tem, a gente vive muito ainda num eletrocardiograma, principalmente aqui no sul, onde a condição climática é muito ruim, afeta muito o trabalho aqui. Lembrando que eu sempre falo que a gente tem um indicador que ele tá beirando ali os 13, 12,5, 13 dias que a gente trabalha no mês só, um mês pelo outro, né? Pegando toda essa estrutura anual, então isso é muito difícil, dificulta também, questão da chuva. Então é tudo isso. Na minha visão, tu tem que trabalhar, estipular um mínimo prazo ali e trabalhar naquilo ali pra tu ter uma mínima estrutura, pra tu ter envergadura, rapidez, pra fechar uma obra, já posso começar ali, não fico dependendo de contratar todo mundo. Então tá, galera, esse foi mais um Café e Terraplanagem. A gente tá muito feliz pelo feedback de vocês aí. Curtam, sigam, compartilha para pessoal do ramo, operadores que querem ter máquinas, para gestores, para back office, pessoal de administrativo, para pessoal que não é do ramo. E também a gente até recebeu um feedback essa semana, pô, tava muito bem a didática, muito boa na forma que a gente tava comunicando ali, também o visual e todo o layout do canal, e queria que a gente de repente falasse de outros assuntos, e a gente vem pensando nisso também, em ter outros quadros, em fazer outros vídeos sobre outras situações, né, que a gente vive sendo mais geral, né, não tão nichado na terraplanagem, mas é isso. Agradecendo aí pelo feedback, a gente vai continuar mandando aí 3 vídeos por semana no canal, e se for para mudar é para aumentar, tá bom? Um grande abraço, seguimos!